Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Tá piscando, tá gravando. Espero que todos estejam bem, estejam equilibrados emocionalmente nesse período longo que nós estamos, né, de reclusão devido à pandemia, tá? Seguindo o nosso princípio da aula passada que eu coloquei para vocês sobre o quiz, né, de inteligência emocional, segundo as respostas bem sinceras de vocês, lembrando que as questões eram: você sabe identificar as emoções que você sente? Você sabe se acalmar quando se sente inquieto ou chateado? Você define metas a longo prazo? Você procura entendimento para muitas questões? Você é um bom ouvinte? Você persiste na busca por seus objetivos apesar dos obstáculos? Você é aquela pessoa que não desiste porque surgiu um obstáculo na frente? Você consegue admitir facilmente que cometeu um erro? Você sabe quais são as suas qualidades e quais são os seus defeitos? Você promove a conversa, conversas difíceis para resolver os seus problemas? Você tenta enxergar as situações pelas perspectivas dos outros? Você tem ânimo para atingir os seus objetivos? Você consegue pensar claramente quando está sob pressão? Você utiliza as críticas para crescer? Você acha fácil ler as emoções dos outros? Você lida com as pessoas e situações difíceis com delicadeza? Você se orienta pelos seus valores e objetivos? Você supera facilmente o sentimento de frustração? Você reconhece que o seu comportamento afeta os outros? Você consegue ouvir sem julgar? Você presta atenção aos seus relacionamentos? Então, essas questões, pessoal, que foram propostas para vocês na aula passada, são aquelas questões do quiz que eu propus que vocês respondessem com a maior sinceridade possível, tá? Prometi, não vou colocar o nome de ninguém que mandou, que enviou as respostas, tá? Lembrando que para as alternativas eu tinha o sempre, o frequentemente, o de vez em quando, o raramente e o nunca, tá? E a pontuação contava assim também. Para cada sempre ter eu contava mais 5 pontos. Cada frequentemente, mais 4 pontos. Cada ocasionalmente, né, ou de vez em quando, 3 pontos. Cada raramente, mais 2 pontos. Cada nunca, mais 1 ponto, tá? Lembrando, pessoal, enfatizando assim que os pilares foram colocados primeiramente pelo psicólogo Daniel Goleman, né, que foi um fantástico estudioso da inteligência emocional, e outras obras prestigiadas sobre o tema, e acabou-se se desenvolvendo essa estrutura uma estrutura de 5 pilares, que são a base da inteligência emocional. A autoconsciência, né? Perguntas 1, 8, 13 e 18, que é a capacidade de reconhecer as nossas próprias emoções, é a capacidade de nós interpretarmos como as nossas emoções funcionam e reconhecer e aceitar essas emoções, tá? A autorregulação, que foram as perguntas 2, 7, 12 e 17, que é a capacidade de nós lidarmos com as nossas emoções, tá? Lidarmos com as próprias emoções. É a capacidade que nós temos de lidar com elas, se nós conseguimos lidar de uma forma boa ou não. A automotivação, que são as questões 3, 6, 11 e 16, que é a capacidade de se motivar e de se manter motivado, independente de algum percalço que ocorra ou não. A empatia, que são as perguntas 4, 10, 14 e 19, que é aquela capacidade de enxergar situações na perspectiva do outro, ou se colocar no lugar do outro, né? O entender o que o outro passa, se colocar no lugar dele, porque nem todos respondem das mesmas formas às emoções, à automotivação, à empatia. Então essa capacidade é muito forte da inteligência emocional. As habilidades sociais, as questões 5, 9, a 15 e a 20, que é a capacidade tua de interação social com o meio onde você vive. Então, dentro dessas questões, pessoal, elas são baseadas nesses 5 pilares fundamentais, tá?
E esse simples questionário, ele diz muito sobre quem nós somos e como nós somos, tá? Mesmo que você tenha as capacidades que fundamentam a inteligência emocional, é sempre importante procurar oportunidades que você possa desenvolvê-las ainda mais. Isso aumenta o teu próprio potencial de liderança e vai aumentar a tua qualidade de vida, a qualidade dos teus relacionamentos pessoais, profissionais, emocionais. Então todo esse conjunto ele tem a capacidade de modificar e aportar da força para você desenvolver mais essas ações em favor de você. E você consegue fazer isso? Consegue. Lembrando do princípio básico que se você tentar uma coisa por 21 dias, isso vai se tornar parte da tua rotina, tá? Você vai conseguir desenvolver ela da melhor forma possível e vai estar acostumado a desenvolver essa atividade. Quanto aos resultados, pessoal, ali as próprias somatórias de vocês de pontos, o que vocês anotaram ali, fizeram a anotação no caderninho de vocês. Se você alcançou um resultado entre 20 e 39 pontos, é necessário que você trabalhe um pouquinho mais a tua inteligência emocional. Apesar assim da sinceridade ser admirável, é bem provável que você sinta sobrecarregado por emoções para gerenciar essas emoções, sobrecarregado com essa pressão que é gerada em cima de ti. Então, reagir isso explodindo ou não expressando essas emoções é igualmente prejudicial, tá? Vai prejudicar você nos dois âmbitos. Se você explodir quando você está sob pressão emocional, quando você está sentindo muita pressão em cima, ou se você reprimir isso e não repassar para ninguém e não compartilhar, vai ser igualmente prejudicial. Você não vai conseguir se beneficiar disso daí. As respostas, as pressões comuns da vida, elas estão baseadas em medo e na insegurança que todos nós temos. Todo mundo tem medo, tem insegurança de tentar uma coisa nova, de entrar de cabeça em alguma coisa, de testar algo diferente. Então, você fica preso, né, no medo e na insegurança, em vez de se jogar na paixão e no propósito, em ter um propósito eficaz para fazer isso funcionar, para fazer o que você quer funcionar, tá? Isso não precisa ser algo definitivo. Ela não vem assim. Lembrem, pessoal, a inteligência emocional ela não vem do nascimento. Você tem que desenvolver ela. É claro que tem pessoas mais abertas naturalmente, mas qualquer um pode desenvolver. Você tem que trabalhar um pouquinho essa tua autoconsciência. Ela é o princípio fundamental da inteligência emocional. Se parecer muito difícil, peça ajuda para alguém, tá? Que você conheça, que você tenha confiança, que você tenha muito, que possa ser uma pessoa que tenha muito a oferecer para você. A intenção sempre é desenvolver a inteligência emocional. É sempre o mais importante, é o primeiro passo que você pode dar. Então você não pode se apegar a isso, não pode deixar o medo, não pode deixar a insegurança gerenciar as tuas emoções. Você tem que tomar o controle. A rédea está na tua mão, depende de você. Não esqueça o passo fundamental. Se você teima em alguma coisa por 21 dias, isso se torna rotineiro na tua vida, você se acostuma com isso e se torna uma coisa normal, tá? 21 dias passa rápido, pessoal, certo? Tente isso, quem alcançou essa pontuação, eu garanto que vocês vão ter uma vida melhor, uma vida mais aberta. Quem alcançou de 40 a 59 pontos, você tem uma inteligência emocional um pouco baixa ainda, alguma dificuldade nas situações que exigem uma maior interação social, tá? Você tem uma dificuldade em interagir com o social, interagir com as pessoas. É bem comum que você se sinta muito frustrado com os colegas, com os amigos, no âmbito familiar, tá? Porque assim, nos entes queridos você tem um amortecedor para poder lidar com essas situações e relacionamentos difíceis que precisam de menos, que são menos desenvolvidos, tá? Então você tem que ter um pouquinho desse aporte e trabalhar o teu autoconhecimento, entender
quais habilidades são mais difíceis para você, o que é mais difícil, o que eu posso melhorar. Ah, mas eu tenho dificuldade aqui, então eu vou me dedicar nesse ponto como uma melhor forma. Eu tenho dificuldade em matemática, eu tenho dificuldade em física, então eu vou me dedicar um pouquinho mais. Eu vou separar. Dentro disso, você tem que ser empático, né? Você tem que se colocar no lugar dos outros. Você tem que saber receber críticas que são construtivas para você, ou as skills básicas, né? O social básico. Você tem que saber absorver isso e trazer isso de uma forma boa para você, tá? Olhe para o que você faz de bom também. Procure entender como que você consegue fazer isso funcionar. Você tem facilidades em algumas coisas? Ótimo, que maravilha. Trabalhe isso. Tem dificuldades em outra, mas são necessárias também, pessoal. As dificuldades fazem parte da nossa vida. E com isso você vai conseguir aplicar os seus métodos mais bem-sucedidos nos novos aprendizados ou nos pontos que você quer ter mais foco, né? Quer ser mais direcionado. Você vai conseguir fazer isso de uma maneira totalmente eficaz. Quem alcançou de 60 a 79 pontos já tem um bom nível de inteligência emocional. Então, assim, é bem provável que você seja sensível às emoções que acontecem ao redor de vocês, com colegas, com familiares, com amigos, se você trabalha com clientes, sabe? Então você acaba tendo essa consciência que o teu comportamento também afeta o comportamento dos outros, da mesma forma que o comportamento dos outros afeta o teu comportamento, porque essa sensibilidade às emoções nem sempre ela é benéfica também, tá, pessoal? Porque você acaba assim, se você está num meio onde as emoções são muito negativas, você não consegue filtrar o que é suficiente bom para ti ou não, tá? E você acaba ficando sobrecarregado com essas características, com essas emoções. Seja adepto a colocar outras pessoas e suas necessidades à frente das suas. É algo muito admirável, algo muito bom. Mas nem sempre é o melhor que você pode fazer, tá? Não guarde esse medo, não guarde esse receio de se comunicar honestamente e demonstrar os seus sentimentos, tá? É claro que você tem que ter uma habilidade, tem que ter um pouco de habilidade para isso, para você não ser totalmente aberto e pessoas que não querem ver você bem, não querem você bem, usem isso contra você, tá? Mas você tem que ser honesto. Não gostou, ó, eu não gostei disso, eu não gosto que faça dessa forma, eu não gosto que brinque desse jeito, isso me afeta de uma maneira negativa, isso não é legal, tá? Então isso acaba sendo um dos aspectos mais importantes quando você trabalha a tua emoção, quando você consegue trabalhar o teu emocional de uma maneira eficaz. E você que fez de 80 a 100 pontos, dentro dos resultados que tem nesse intervalo, nós temos duas possibilidades, tá? Ou você tem um nível emocional, de inteligência emocional muito alto, ou muito baixo, tá? Mas assim, como que pode acontecer isso? Os resultados eles podem refletir desde um grau elevado de autoconhecimento, que nesse caso é ótimo, tá? Mas você não pode parar de buscar alternativas para aprendizado, aprender de formas novas. Olha essa pandemia que está acontecendo. Nós temos que nos reinventar, nós temos que buscar outras ferramentas de aprendizado, de repassar o conhecimento. Vocês têm que procurar isso de uma forma que vocês absorvam com uma qualidade boa, tá? Então, tudo isso gera essas transformações, tá? Ou, ao contrário, pode ser uma consequência de uma falta muito grande de autoconhecimento, porque você tem que ser autoconsciente o suficiente para conseguir se avaliar com precisão. Respostas que são largadas ao acaso, elas não dão um resultado eficaz também. Por isso que eu falei para vocês, fazer com sinceridade para vocês, para ninguém mais. Ninguém precisa ficar sabendo, nem o pai, nem a mãe, nem o amigo, nem a namorada, nem o namorado, tá? Isso é para vocês. Então essa autoconsciência, essa capacidade fundamental
ela reflete diretamente nas outras, tá? Você ser autoconsciente, você saber o que acontece de errado contigo, você saber o que você tem de bom contigo, isso reflete diretamente em todas as fases da tua vida, tá? Porque você tem que ter noção para mudar qualquer comportamento. Então, se você chegou lá no topo, ótimo. Ou você tem um longo caminho pela frente que pode ser galgado degrau a degrau, que é o que acontece com a grande maioria das pessoas. Daí depois lá na frente, quando você se torna uma pessoa melhor, quando você se torna uma pessoa autoconsciente, que você tem um nível alto de inteligência emocional, o pessoal costuma dizer que foi sorte. O fulano teve sorte, mas não viu o caminho que ele teve que fazer, não viu o trecho, tudo que ele passou, as dificuldades, as frustrações, o lidar com as emoções de uma forma positiva ou de uma forma negativa. Ninguém olha isso. O pessoal vê o resultado final, e uma pessoa que é totalmente autoconsciente e bem equilibrada não se importa com isso, porque pode ter certeza, vocês vão estar lá no topo, vocês vão estar atingindo o objetivo de vocês, e vai ter quem vai falar: ah, foi sorte, aconteceu isso por sorte, mas o caminho ninguém viu, ninguém passou por essas características, o que você teve que passar, o que você teve que enfrentar. Acredite em você, pessoal, tá? Esses são os princípios fundamentais, então, que eu propus para vocês ali no quiz, né? E se mantenham, pessoal, se mantenham focado. Isso vale a pena, é bom para vocês e vai gerar ótimos resultados. Guarde isso para você. Não precisa ser para ninguém. Lembra que eu falei para vocês? Escreva os teus objetivos. Olha ele toda noite, olha ele pela manhã, tá? Eu garanto que vocês chegam lá. Foco e vamos em frente. Grande beijo, um abraço e boa noite. Tchau, gente, mas eu queria lembrar que seja você mesmo sempre.